Aula 3. Cristo é mais e melhor. Hoje nós vamos estudar uma parte da carta aos Hebreus. Parte 1. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. A carta aos Hebreus começa exaltando Cristo, dizendo que Cristo é a revelação plena e final de Deus ao seu povo. Deus já vinha revelando algumas coisas através dos profetas, mas quando Jesus veio, se tornou homem, foi a revelação completa e final de Deus ao seu povo. Ele foi o mediador da nova aliança. Vamos entender aqui o que é um mediador. Vamos supor, duas pessoas brigam e vão parar na justiça. Existe um mediador, é aquela pessoa que vai tentar acalmar os ânimos, vai tentar acabar com a briga. E nós estávamos em inimizade com Deus. Nós estávamos afastados, separados de Deus por causa do nosso pecado. Então Jesus veio e através da nova aliança ele se tornou o mediador, aquele que ia corrigir a inimizade que nós tínhamos com Deus. Ele foi a completa obra de salvação. Foi Ele quem nos deu o plano de salvação, foi Ele quem executou. O Pai planejou o plano de redenção e Ele veio em forma humana para executar esse plano. Naquela época, o judaísmo era muito forte. Os judaizantes, eles não gostavam dos gentios e eles não aceitavam Cristo como o Messias. Muitos não criam em Jesus como sendo o Filho de Deus e como sendo o Messias. Então, eles queriam que os cristãos voltassem às cerimônias mosaicas, porque aqueles que se convertiam ao cristianismo e criam em Jesus, eles deixavam as cerimônias mosaicas, porque havia liberdade em Cristo. E eles deixavam as cerimônias, a Páscoa, aquilo tudo, a guardar o sábado, enfim, tudo passou a ser diferente. Depois que Jesus veio, houve mais liberdade para o povo da Igreja de Cristo. Então, os judeus queriam trazer esse povo de volta àquelas cerimônias. E aí o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele argumenta com esses judaizantes, invocando várias figuras do Antigo Testamento. Como eles acreditavam no Antigo Testamento, o autor da carta aos Hebreus usa justamente as personagens do Antigo Testamento para expor aquilo que ele acredita e que é o que nós cremos também, em Jesus Cristo. Ele fala de Moisés no capítulo 3, do versículo 1 a 6. Ele fala de Josué no capítulo 4, versículo 8. Ele fala de Melquisedeque no capítulo 7, dos versículos 1 a 10. Ele fala de Arão no capítulo 5, versículo 1. Ele fala dos levitas no capítulo 7, versículo 11, e também no capítulo 9, versículo 25. E ele fala de vários eventos. Ele cita a criação,
O Êxodo, o que foi o Êxodo? A libertação do povo do Egito, e fala de Deus no Monte Sinai, no capítulo 12, dos versículos 18 a 25. Em tudo, ele mostra a superioridade de Cristo e fala que devemos ver Cristo em glória. Em cada fase e práticas do povo de Deus, ele nos mostra Cristo, a superioridade de Cristo. É como se hoje nós tivéssemos que provar que o produto que nós vendemos é o melhor de todos. Como a gente faria isso? Nós vendemos um produto, mas temos que provar que ele é melhor do que os outros produtos. Então, ele trata de Cristo assim. Ele fala da superioridade de uma pessoa que é Cristo. Depois leiam Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Sem dica do autor, quem é? Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Mas o objetivo, qual é o objetivo dessa carta ter sido escrita? Tudo que fala sobre Jesus, ele queria mostrar. Os judeus cristãos estavam querendo voltar ao judaísmo pela perseguição dos judeus que não criam em Cristo como Messias. Então, ele manda essa carta aos cristãos para que eles não voltem ao judaísmo, que eles aguentem a perseguição, porque em Cristo eles têm liberdade, que isso vai passar, que são tribulações. E como os judeus conheciam o Antigo Testamento, o autor da carta de Hebreus, ele cita várias referências do Antigo Testamento. Então, nas lutas, será que vale a pena seguir Jesus? É isso que nós vamos aprender. Vale a pena sofrer por ele? Perder a vida e a família por ele? Primeira parte. Cristo é superior aos anjos. Os anjos são seres celestiais. O que eles faziam? Eles levavam as mensagens de Deus. Por exemplo, para Abraão, eles apareceram em forma de homens, dizendo que eles iam destruir Sodoma e Gomorra. Eles apareceram em sonho para Jacó, quando Jacó viu uma escada que os anjos subiam e desciam. Um anjo destruidor levou à morte os primogênitos do Egito na última praga, em que Deus mandou que matassem os cordeiros, que o povo dele matasse os cordeiros, pegasse o sangue, colocasse no umbral da porta, e nessas casas o anjo destruidor não passaria e não levaria os primogênitos. E isso foi a última praga que acabou libertando o povo do Egito. Então, um anjo foi quem levou à morte os primogênitos. Os anjos estavam na visão de Isaías. Isaías também viu anjos, o profeta Isaías. Um anjo anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Ele disse a Maria que ela teria o Filho de Deus. Os anjos anunciaram a ressurreição às mulheres. Quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, encontraram anjos que falaram com ela. Ele não está aqui. Quem vocês estão procurando? Ele ressuscitou. Então, eles anunciaram àquelas mulheres que Jesus tinha ressuscitado. Então, você acha que os anjos são importantes? Porque eles fazem tudo isso, eles cumprem as ordens de Deus e levam as mensagens de Deus?
Se eles são importantes, Jesus é mais. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então, Deus nunca falou para nenhum anjo: você é meu filho. E também não disse para nenhum anjo que seria o pai dele, que ele seria o filho. No Salmo 2, versículo 7, diz assim: o rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Esse salmo fala de Cristo, não fala de anjos. Então Deus nunca disse a nenhum anjo que ele seria seu filho, mas disse a Jesus. Então, os anjos são iguais às criaturas de Deus, nós, né? Mas o Filho, Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é Deus também. Ele é o Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As criaturas obedecem a Deus. Os anjos, né, eles obedecem a Deus. Eles são criaturas celestiais. Estão sujeitas ao Criador, que é o Deus Pai. Eles obedecem ao Criador. Mas Jesus é o próprio Criador. Ele não está sujeito ao Criador, porque ele é o próprio Criador. Ele é Deus, o Criador. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, o que os anjos fazem? Eles servem aqueles que vão herdar a salvação, os que creem no Senhor Jesus e que são salvos e terão a vida eterna. Então, os anjos servem a nós cristãos. Mas Jesus, ele é o Salvador, é ele quem nos salva. Os anjos apenas servem a nós que vamos ser salvos, mas Jesus é aquele que nos salva. Sem ele não somos salvos, porque ele se fez homem e morreu pelos nossos pecados. Os anjos, eles podiam tomar a forma de um homem, mas eles não podiam ser um homem. Eles só podiam parecer como um homem, mas eles não podiam ser homens. Jesus não, Jesus foi um homem. Ele nasceu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Nenhum anjo pode fazer isso. Então, o que a gente conclui? Jesus é mais que os anjos, muito mais. Segundo, Cristo é superior a Moisés. Hebreus 3, dos versículos 1 a 6, diz assim: meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, claro, aquele que constrói é o construtor, ele é mais importante do que a casa. Assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Por quê? Uma casa
tem que ser construída por alguém. Mas Deus é o construtor de tudo que existe. E Moisés não foi um construtor. Ele foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo, ele é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. É ele quem está lá no controle de tudo, dirigindo a casa de Deus. E nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Então, Moisés era uma pessoa muito importante para os judeus. Era a mais importante. Tudo o que eles faziam ou pensavam, eles seguiam a Moisés, os fariseus, os judeus. Moisés era a pessoa mais importante. Mas quem era Moisés? Moisés foi um líder. Ele foi o libertador do povo. Deus o escolheu para ir ao Egito e libertar o povo que estava em escravidão. E ele foi legislador do povo de Deus, porque foi ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que contém as leis de Deus para o seu povo. Então, ele foi líder, libertador e legislador do povo de Deus. Ele deu testemunho das coisas que seriam anunciadas. Isso está no versículo 5. Mas ele ia testemunhar de quem? Do próprio Jesus. Então, Deus é o arquiteto da casa. Foi ele que planejou a casa. Ou seja, o plano de redenção. Foi Deus quem planejou, ele foi o arquiteto, a cabeça que pensou e organizou aquele projeto. Jesus foi o construtor, foi ele que construiu, foi ele que executou a obra da salvação, que foi morrer por nós. Mas Moisés, ele foi apenas um servo. Ele apenas obedecia aquilo que ele tinha que fazer para Deus. Mas apesar da fidelidade, da autoridade de Moisés, o povo foi infiel. O povo só reclamava. Em Hebreus capítulo 3, dos versículos 7 a 11, o autor diz assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram. Deus está falando, né? Através de Moisés. Os antepassados me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqui, Deus está falando: se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, não façam como aquele povo no deserto, porque eu libertei aquele povo no deserto e eles se voltaram contra mim. Eles me desafiaram, eles viviam reclamando, queremos água, queremos carne, eles só viviam reclamando e não viram para o que Deus fez. Eles não lembraram das pragas do Egito que salvou aquele povo
da escravidão. Eles não lembraram que Deus abriu o mar para que eles passassem em segurança e depois fechou o mar sobre os soldados egípcios que iam atrás deles. Então aquele povo não foi fiel, foi infiel, e por isso Deus ficou irado e fez esse juramento: eles nunca entrarão na terra prometida. E realmente toda aquela geração não entrou. Eles ficaram perambulando 40 anos pelo deserto até que morreram, e apenas uma nova geração conseguiu entrar na terra prometida. Então, o Senhor fica irado, como diz no versículo 11. Mas Deus ainda está irado com esse povo que é desobediente, que é pecador, que não ouve, que não crê. Mas Jesus foi quem aplacou a ira de Deus sobre nós. Se éramos inimigos de Deus, com Cristo nós voltamos ao convívio de Deus. Ele aplacou essa ira e acabou a inimizade. E quem está em Cristo, Deus vê como filho. Ele não vê mais os pecados daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, pela fé no Senhor Jesus, nós podemos entrar na nossa terra prometida, que é o descanso no novo céu e na nova terra que Deus está preparando para nós. Mas nós devemos ter cuidado e não sermos rebeldes. Então, pelo que nós vimos aqui, Jesus é muito mais que Moisés, né? Moisés era um servo, Jesus era o construtor, é o próprio Deus. Então, ele é mais que Moisés. Terceiro, Cristo é superior ao sacerdócio. Em Hebreus capítulo 5, dos versículos 1 a 3, o autor nos fala assim: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens escolhem, e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. O povo pecava, levava os animais para os sacerdotes, que matavam esses animais e derramavam o sangue no propiciatório, que é a tampa da arca, para que o povo ficasse livre dos pecados. Continuando aqui, versículo 2. Como ele próprio tem as suas fraquezas, o sacerdote é fraco, né? Pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, como ele é fraco e pecador, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ou seja, o sacerdote era como um representante de Deus ali no templo, no tabernáculo. E ele é quem levava os sacrifícios do povo, que tirava os pecados do povo. Mas ele era um homem fraco, ele também era pecador, ele também pecava. Então, além de oferecer sacrifício pelos pecados do povo, ele tinha que oferecer sacrifícios pelos dele, porque ele também era pecador. Ele era representante do povo diante de Deus e oferecia sacrifícios pelo pecado, mas sendo pecador, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele mesmo. Ele era bondoso e compreensível, mas, como era um homem pecador, ele podia errar e se desviar do caminho de Deus. Acontecia de um sacerdote errar e abandonar o caminho de Deus. No versículo 15, o autor nos fala: o nosso grande sacerdote, que é Jesus, não é como aqueles
que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Eles, os sacerdotes do templo, eles não eram capazes de compreender o que nós passávamos, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Pelo contrário, Jesus é o nosso grande sacerdote e nele temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós. Ele também foi tentado, mas não pecou. Ele não tinha pecado. Ele foi tentado, mas não tinha pecado. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então, Jesus é o nosso grande sacerdote. Ele nunca erra, ele nunca se desvia, porque ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele era perfeito, por isso ele é o nosso grande sacerdote. Jesus, hoje, é o nosso representante e não mais aqueles sacerdotes antigos. E ele também é a nossa oferta perfeita, porque eles levavam os cordeiros para ser sacrificados. Mas ele foi a oferta perfeita a Deus. Ele foi o cordeiro perfeito que deu a sua vida num único sacrifício para tirar os nossos pecados. Hebreus capítulo 10, dos versículos 1 a 4, diz: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. A lei e os mandamentos, e outras também. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. A lei mostrava aquilo que era bom, que ainda estava para vir, né? Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. O que ele está dizendo aqui? Que a lei e os sacrifícios que eram feitos todo ano. Todo ano as pessoas tinham que fazer sacrifícios para pagar os seus pecados perante a Deus. Mas se aqueles sacrifícios fossem válidos, nunca mais eles precisariam fazer, né? Eles não precisavam mais fazer, porque não haveria mais condenação pelo pecado. Mas não, todo ano eles tinham que fazer. Por quê? Até porque o sangue de touro e bode não pode tirar os pecados de ninguém. Então Deus quebrava o galho, né? Esquecia aqueles pecados, mas depois eles voltavam a fazer novos sacrifícios, porque aqueles sacrifícios não eram suficientes para tirar todos os pecados. Por isso, os sacrifícios tinham que ser repetidos, porque eles não removiam o pecado. Mas a morte de Cristo, sim, ela aniquilou o pecado, acabou com ele. Isso está no capítulo 9, versículo 26 de Hebreus. A morte de Cristo trouxe a santificação. Isso está no capítulo 10, versículos 10 e 14. Vocês podem dar uma olhada depois
nesses versículos, porque a morte de Cristo foi um único sacrifício que acabou com os pecados de todo mundo? Não, daqueles que creem nele. Nós temos que crer nele, naquilo que ele fez, que ele morreu pelos nossos pecados. Somente crendo nele é que estamos salvos. Então, ele foi a oferta definitiva. Ele foi uma oferta, um único sacrifício para livrar a todos que creem nele da condenação do pecado. Então, quem crer nele, claro que nós vamos continuar pecando, mas para quem crer nele, não há mais condenação pelo pecado. Por quê? Porque Cristo já pagou pelos pecados daqueles que creem nele. O pecado já foi pago em Cristo. Então, nós não temos mais condenação, porque ele morreu no nosso lugar. Ele foi condenado no nosso lugar. Então, Jesus é mais que os sacerdotes, não é? Muito mais, né? Ele é superior a qualquer pessoa, em qualquer tempo e lugar. Então, será que vale a pena seguir Jesus, mesmo que a gente sofra? Eu acho que vale, né? Porque quem pode nos salvar como ele? Mas ninguém. Ninguém pode nos salvar. Lembrem da nossa imagem. De um lado está o homem, do outro está Deus. No meio havia um abismo, mas Cristo veio, morreu no nosso lugar e passou a ser uma ponte que nos leva a Deus. Somente a cruz de Cristo, somente por Cristo, nós conseguimos chegar a Deus. Quem não crê em Cristo não chega a Deus. Então, vale a pena? Será que vale a pena perder amigos, ser chamado de tolo, porque às vezes as pessoas falam, você é bobo, você é idiota, ficar crendo nessas coisas. Será que vale a pena a gente perder festas, baladas, as coisas que o mundo oferece? Será que vale a pena ser um cristão de verdade? O que será que isso pode custar a você? Bom, com Cristo, nós estamos com Deus. Conseguimos chegar a Deus. Sem Cristo, nós seremos condenados e vamos para o inferno. Então, será que vale a pena ser zoado pelos colegas? Você é crente, você é um bobo, ficar acreditando nessas coisas. Vale a pena ser salvo por Cristo? Vale a pena seguir os seus passos? Você já passou por alguma situação assim em que alguém já disse, você é bobo, fica acreditando nessas coisas? Falem sobre isso, comentem sobre isso com os seus amigos, com os seus pais, com as pessoas mais próximas. Então, hoje com essa lição, o que ficou claro para vocês? Que Cristo é melhor que tudo? Que com Ele estamos salvos e vamos viver eternamente ao lado dele, de Deus? Que sem Ele nós vamos parar no inferno, num sofrimento eterno? E tentem ver nessas passagens do livro de Hebreus quantas vezes aparecem termos ou versículos ou palavras sobre o Antigo Testamento. Eu espero que a aula ajude vocês a entender e vamos até a próxima aula, né, meus amados? Façam essa reflexão, tá, meus queridos? Se vale a pena seguir Cristo.